E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, com mais uma videoaula de Cálculo 1. E agora a gente já está na parte de integração, hein? Já estamos vendo integrais e hoje a gente vai ver uma noção super importante para resolver as integrais, que é a noção de primitiva ou antiderivada. Tá? Então fica ligado, porque aprender bem o que significa primitiva é fundamental para a gente conseguir depois calcular áreas, para a gente conseguir resolver integrais. Certo, gente? Vamos que vamos, então. Muita coisa legal, muita coisa interessante nessa aula. Bom, galera, vamos começar falando então de uma noção super importante para cálculo integral, que é a noção de primitiva ou antiderivada. Daqui a pouquinho a gente vai estar aí calculando áreas, calculando integrais, e aí direto a gente vai precisar descobrir a primitiva, tá? Então é bem importante que a gente entenda o que significa isso. Tá? A gente começa, então vamos para a definição, né? A gente começa com uma funçãozinha original, tá? Que eu vou chamar carinhosamente aí de f', tá? Tem a minha f', e uma primitiva ou antiderivada da f' é uma função f, de forma que a derivada dessa f é a f'. Tá bom? Então aqui tem que ficar bem claro o seguinte, gente, a gente não está derivando, a gente está buscando uma função que, se eu derivar, eu vou obter a minha função original. Tá? Na verdade, o que a gente está fazendo é a operação inversa da derivada, né? Por isso que chama de antiderivada ou de primitiva. Tá bom? Então, de novo, uma primitiva da f' é uma função de forma que, se eu derivar essa função, eu vou obter a minha função original, isso, claro, para todo x no meu domínio. Ok? Essa noção, como eu falei, é super importante e tem que ficar bem claro o que a gente está fazendo. A gente está procurando funções de forma que, se eu derivar, vai dar a minha função original. Tá? Isso é a primitiva, isso é a antiderivada. Ok, gente? Tem uma notação para isso, né? A notação para isso é o que a gente chama aqui de integral indefinida, tá? A gente coloca só o símbolo de integral e a f'. Quando eu coloco só o símbolo da integral e a f', o que eu estou pedindo, na verdade, é uma função. Né? Qual é a primitiva? Qual é a função que, se eu derivar, vai dar a função original que eu tenho? Tá? Não esquenta muito com o dx aqui, o dx é só uma notação, ok? Mas é bem claro, a gente tem que ficar bem claro isso. Quando aparecer essa notação, isso significa a primitiva da minha f'. Ok? Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo rápido disso. Né? Eu posso estar interessado no seguinte, eu posso estar interessado em saber qual é a função que, se eu derivar, vai dar, sei lá, x na quarta. Tá? X na quarta, e aí só por uma questão de notação eu vou colocar o dx. Tá bom? Aí tu tem que, né? Bom, o lance é o seguinte, é que para saber cálculo integral, tu tem que saber derivada, né? Tem que saber cálculo diferencial também. Tá? Então vamos pensar nessa pergunta, gente. Eu quero saber, de novo, qual é a função que, se eu derivar, vai dar x na quarta. Né? Aí tu vai lembrar, claro, da regra do tombo, né? Cuidado, hein? Cuidado que, quando a gente não está muito habituado a isso, a gente pode cometer o erro aqui de derivar. Não é derivada do x na quarta. Eu quero saber a primitiva. Qual é a função que, se eu derivar, vai dar x na quarta. Né? E daí, de repente, um aluno aí mais apressado pode falar, não, professor, eu já sei. A derivada, a função que, se eu derivar, vai dar x na quarta é x na quinta. Né? Isso é uma boa tentativa inicial, só que não rola, né, gente? Vamos pensar na provinha real aqui. Ó. Se eu derivar x na quinta, vai dar o quê? Vai dar 5, regra do tombo, né? 5x na quarta. Mas eu não quero 5x na quarta, eu quero só x na quarta. Então, para ajeitar as coisas, basta dividir por 5, né? E daí o 5 que cai vai acabar morrendo. Tá bom? Então, qual é a primitiva de x na quarta? Primitiva de x na quarta é x na quinta sobre 5. Só mais um detalhezinho, gente, para a gente começar a fazer bastante exercício, é o seguinte, se eu encontrei uma primitiva, isso é muito importante, tá? Observação top, observação bem importante. Se eu encontrei uma primitiva da f', então essa primitiva mais uma constante,
tá? Eu posso somar 10, eu posso somar 50, eu posso somar π, não importa. Essa função mais uma constante também é primitiva. Né? Por que isso, gente? Para quem entendeu bem a parte de derivadas, isso é uma coisa muito natural. Né? Porque assim, ó, se eu for derivar a constante, a derivada da constante a gente sabe que é zero. Né? Pô, taxa de variação da constante a gente sabe que é zero. Tá? Então, ó, se a derivada da f, né, é a f', então a derivada disso aqui também vai dar f'. Então, na verdade, tu não precisa encontrar só uma função, uma primitiva, né? Tu tem toda uma família de primitivas, porque se tu somar a constante, continua sendo primitiva, tá? Então, tecnicamente, só para ficar bem certinho aqui, né? Só para ser bem adequado à teoria, a gente sempre coloca assim, ó, x na quinta sobre 5 mais um c, onde esse c é chamado de constante de integração, ok? Então, de novo, se eu encontrei uma primitiva, essa primitiva mais uma constante também vai ser uma primitiva. E daí eu coloco essa constante de integração aqui quando eu estou fazendo integrais indefinidas. Bom, queridos, prosseguindo então com essa nossa primeira aula sobre primitivas, sobre antiderivadas, vamos dar uma olhadinha em algumas primitivas bem simples, tá? Mas assim, ó, tem que saber, tem que estar no sangue, gente. Isso aqui não tem nem que precisar de tabela, entendeu? Isso aqui é teoria de derivadas aí, junto com teoria de cálculo integral, né? Que a gente tem que saber algumas primitivas bem simples, né? Para a gente seguir depois na teoria, tá bom? Então vamos lá. Lembrando sempre assim, ó, que a gente não está derivando, a gente está procurando a função que, se eu derivar, vai dar a minha função original, tá? Isso que é primitiva. Então, por exemplo, né, a gente começando aqui, ó, x², quero saber qual é a função que, se eu derivar da x², né, essa função me parece ser x ao cubo, né? Ah, professor, eu acho que é x ao cubo, mas daí, querido, se tu fizer a provinha real, não vai bater, não vai dar certo, né? Porque daí aplicaria a regra do tombo, ficaria 3x ao quadrado, que não é o que eu quero. Então, para dar bem certinho o que eu quero, eu tenho que dividir por 3. Porque daí, né, o 3 que cai vai acabar cortando e o resultado final vai ser x², tá? Então, a primitiva de x quadrado qual é? A primitiva de x² é x ao cubo sobre 3 mais aquela constante de integração, né? Não esquece de colocar a constante de integração, ok? Aqui eu quero saber a primitiva de x ao cubo, mesma linha, né, gente? Bom, qual é a função que, se eu derivar, vai dar x ao cubo? Moleza, né? A função que, se eu derivar, vai dar x ao cubo é x na quarta, só que daí o 4 cai, então tu tem que dividir por 4 para matar o 4, tá? X na quarta mais a constante. Ok? Até, olha só, a primitiva do x ao quadrado e a primitiva do x ao cubo já dá uma ideia de uma regra mais geral. Tá, gente? Sempre, vamos dar uma olhadinha nessa última aqui que eu coloquei, ó. Sempre que eu tiver a primitiva, que eu quiser saber a primitiva de x elevado a m, e o legal é que esse m pode ser qualquer coisa, sabe? Esse m pode ser, de repente, um expoente negativo, pode ser um expoente fracionário, tá? Agora, não esquece, gente, a primitiva de x na m qual é? A primitiva de x na m é regra do tombo, né? Pensando na regra do tombo, x na m mais 1, né? Porque daí o que vai acontecer? Cai o m mais 1 e aqui diminui 1, então vai ficar m, né? Então é bem o que eu quero. X na m mais 1 dividido por m mais 1. Tá? Essa é uma regra, gente, top, é uma regra super importante que vocês têm que ter bem claro. Tá? A primitiva de x na m é x na m mais 1 sobre m mais 1, claro, mais uma constante de integração. Tá? Deixa eu até marcar essa integral aqui, essa integral indefinida, porque essa integral indefinida a gente vai usar direto depois no cálculo de área, né? Vamos usar direto no cálculo das integrais. Tá? Isso vale, como eu falei, né, gente, não é só para expoente inteiro, é para expoente fracionário também, né? Expoente negativo também a gente pode aplicar. Tá? Então é uma regra bem geral que vocês têm que guardar naquela caixinha de ferramentas, super importante. Ok? Bom, queridos, continuando então essa nossa viagem aí pelas primitivas simples,
Né? Eu quero saber qual é a função que seu derivado dá cosseno. Isso é fácil, né? A função que seu derivado dá cosseno é isso aí, é o seno, né? Seno. Isso a gente já viu aí nas nossas aulas de derivada. Se eu derivo o seno, vai dar cosseno, claro, mais a constante de integração. Tá? Cuidado agora, gente. Cuidado agora com o sinal. O sinal é muito importante. Eu quero saber qual é a função que se eu derivar vai dar seno. Bom, não é cosseno, né? Porque a derivada do cosseno, o que é mesmo? Derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então, para matar esse sinal, porque eu não quero que apareça um menos ali, né? Para matar esse sinal, eu tenho que colocar menos cosseno aqui e aí a coisa vai dar certo. Tá? E eu vou ter o menos com menos, vai dar mais e tudo funciona. Tá bom, gente? Então, é aquela coisa, né? Para te se dar bem em integrais, né? Para te conseguir fazer as coisas aí de cálculo integral, tem que saber derivada, tem que estar bem firme nas derivadas. Tá, gente? Porque tudo está interligado, né? Vocês estão vendo e a gente vai ver depois no Teorema Fundamental do Cálculo que está tudo relacionado. Ok? Maravilha, coisa linda, né? Ó, continuando aqui então, uma pergunta difícil, uma pergunta complexa, né? Quero saber qual é a função que se eu derivar da e na x. Né? E o aluno pergunta assim, e na x? É isso aí, acabou, acertou. Né? Muito bem. A função que se eu derivar da e na x é o próprio e na x. Tá? Aqui não tem mistério nenhum. Então vai ficar e na x mais a nossa constante de integração. Tá bom? Função que se eu derivar dá 1 sobre x. Só também está bem ligada àquelas derivadas mais simples, né, que a gente viu, tá? Então, qual é a função, qual é a primitiva, qual é a função que se eu derivar vai dar 1 sobre x? A função que se eu derivar dá 1 sobre x é isso aí, gente, o ln de x. Aqui só tem um pequeno detalhe técnico, tá, gente, que é o seguinte. O ln, pela própria pré-cálculo, né, vocês aprenderam que o ln, não existe ln de número negativo, tá? O domínio da função ln são os reais positivos, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui, ó, ln de x, porque eu não sei o x. O x ele poderia ser um número negativo, poderia ser um número positivo, tá? E aí não faria muito sentido se o x fosse negativo. Então, só para ficar bem certinho, assim, matematicamente formal, matematicamente correto, a gente coloca o seguinte, ó, aqui vai ser ln de módulo de x, tá? Para garantir que o meu argumento aqui da função seja não negativo, ok? Então, a primitiva de 1 sobre x é ln de módulo de x mais uma constante. E, finalmente, né, se eu tiver, ó, eu quero saber qual é a função que se eu derivar da k é constante, tá? K é uma constante. Quero saber qual é a função que se eu derivar vai dar k. Né? E a função que se eu derivar vai dar k, qual que é? É kx, né? Kx. Tá? Se eu derivar kx pela regra do tombo, isso vai dar k. Fechou? Então, se eu derivasse, sei lá, 2x, né? A derivada vai dar 2. Se eu derivar 8x, a derivada vai dar 8. Então, a primitiva da constante é sempre assim, ó, constante vezes x mais o czinho, que é a minha constante de integração. Tá, gente? Então, coisa simples, tá? Vamos começar bem de leve para a gente entender o que está acontecendo. Lembrando sempre assim, ó, a gente está buscando quais são as funções que se eu derivo da minha função original. Bom, queridos, então vamos que vamos continuar aí com as primitivas, com as antiderivadas. E assim, ó, uma coisa que o tio recomenda, tá? Muito exercício, gente. Vamos praticar, vamos fazer muito exercício, né? Eu vou colocar, como sempre ali, eu vou colocar as recomendações na descrição do vídeo, tá? Pega ali o livro do Guidorize, pega o livro do Stewart e faz muito exercício de primitiva, tá, gente? Só assim que a gente vai pegar a prática e vai entender bem, vai conseguir desenvolver bem o cálculo integral. Tá bom? Então, vou fazer mais algumas aqui com vocês. Né? De repente, por enquanto eu acho que está tranquilo, né? Vou subir um degrauzinho aí do nível, tá bom?
Agora a gente vai ter que lembrar um pouquinho em algumas questões aqui da regra da cadeia para achar a primitiva correta. Tá bom, gente? Então vamos desenvolver um pouquinho mais, vamos tentar fazer um pouquinho mais sobre primitivas aqui. Beleza. Então, começando com essa, né, eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é a função que se eu derivar vai dar raiz cúbica. Qual é a função que se eu derivar vai dar raiz cúbica? O jeito mais tranquilo de fazer isso, gente, é tu lembrar que, na verdade, isso aqui tu pode escrever como x elevado a 1/3. Né? Tu pode usar expoente aqui. E a partir do momento que tu tem x elevado a alguma coisa, tem aquela regrinha que eu falei do x na m, lembra? Que eu falei, gente, importante, tem que lembrar, tem que saber. Então, olha só, vamos lá. Isso aqui vai ser integral, vamos reescrever apenas, tá? Integral de x elevado a 1/3, que a gente sabe que é a mesma coisa que raiz cúbica, dx. dx é apenas uma notação. Tá bom? Agora, o que eu tenho? Eu tenho bem aquele formato do x na m. Né? Eu falei ainda há pouco, gente, nessa mesma aula, coloquei para vocês, integral de x na m. Integral de x na m é o quê? É x na m mais 1 sobre m mais 1. Tá? Então, lembrando que essa regrinha vale também para expoente fracionário, está resolvido. O negócio está resolvido. Olha só, o que eu vou fazer? Ó? Isso aqui vai ser x elevado a m mais 1. Claro, aí tu vai ter que pensar com carinho, né? Aqui é 1/3. 1/3 mais 1, para quem tem dificuldade, faz a continha no rascunho ali, 1/3 mais 1 vai dar 4/3. Então, x elevado a m mais 1 sobre m mais 1. Tá? É assim que vai ficar. X elevado a m mais 1 sobre m mais 1. Tá bom, gente? E agora, o que faz? Agora, só para finalizar, eu tenho aqui uma divisão de frações, né? Divisão de frações, eu conservo a primeira e inverte a segunda, tá? Mantém a primeira e inverte a segunda. Quando eu inverto a segunda, esse 3 aqui vai subir, esse 3 vem para cima. Então, no final das contas, isso aqui vai dar 3x na 4/3, tudo isso sobre 4, essa que vai ser a minha primitiva, tá bom? 3x na 4/3 sobre 4, claro, mais aquela constantezinha de integração, só para ficar certinho. Tá, gente? Então, na verdade, como eu falei, não esquece, aquela regra do x na m é muito importante, muito útil, a gente usa direto, né? Vai ficar x na m mais 1 sobre m mais 1, tá? Só ajeitar as coisas e está resolvido. Beleza, gente? Vamos lá, mais um exercício legal aqui para a gente pensar, tá? Vamos lá, eu quero saber agora, cuidado, opa! Eu quero saber qual é a função que, se eu derivar, vai dar seno de 5x. Né? Muito bem. A gente vai ver, em uma aula um pouquinho mais para frente, que tem um método para fazer isso, chama método da substituição. Tá? Então, tu pode chamar, por exemplo, 5x de u, né? E daí tem um procedimento ali, tem uma receitinha de bolo que a gente vai fazer depois. Mas assim, gente, nem precisa. Se tu está firme na regra da cadeia, né? Se tu está bem na regra da cadeia das derivadas, tu vai conseguir fazer direto essa primitiva. Né? Porque olha só o que está acontecendo. Pô, eu tenho um seno aqui, né? Seno. Então, a minha primeira tentativa é o seguinte. Bom, o que eu tenho que pegar para que a derivada da coisa dê seno? Né? Para que a derivada da coisa dê seno, acho que eu vou pegar o cosseno, ok? Cosseno. Só que daí também não fecha, né? Porque eu sei que a derivada do cosseno é o quê? A derivada do cosseno é menos seno, né? Então, eu tenho que pegar, na verdade, menos cosseno. Então, a minha primeira tentativa seria menos cosseno de 5x. Né? Ah, professor, acabou menos cosseno de 5x. Só que não. Porque quando tu deriva menos cosseno de 5x, o que vai acontecer? A gente vai ter que aplicar uma regrinha da cadeia. Né? Lembra, né, gente? A derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Então, se tu fizer uma provinha real de cabeça mesmo, né? A pessoa que está bem ali em derivadas, ela faz de cabeça essa provinha real. Se tu fizer a provinha real aqui, tu vai ver que não está dando seno de 5x. Está dando seno de 5x vezes 5, por causa da regra da cadeia. Tá? Então, o que a gente tem que fazer?
Para matar esse 5 que está aparecendo, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai dividir tudo isso aqui dividido por 5. Se a gente dividir por 5, agora sim, né, o 5 que aparece em cima vai matar com o 5 de baixo e eu vou ter a minha derivada disso aqui, vai dar exatamente seno de 5x. Tá, gente? Então, como é que eu gosto de pensar nisso? Eu gosto de pensar, velho, eu tenho um seno. Para chegar no seno, menos cosseno. Tá? Só que daí pensa na regra da cadeia, né? A regra da cadeia vai aparecer um 5 fora, para matar o 5 fora eu tenho que colocar um 5 no denominador, tá bom? Mais C, né, como sempre, mais a constante de integração, e daí a gente chegou em mais uma primitiva. Ok? É treino, tá, gente? É treino, é tu resolver bastante exercício. Quanto mais exercício, mais tu vai ficando familiarizado com essa ideia de antiderivada ou de primitiva. Tá, vamos mais uma aqui, ó, mais uma. Mais uma que a gente vai ter que pensar na regra da cadeia, hein? Tá, então eu quero saber qual é a função que se eu derivar vai dar e na 2x. Né? Então, cara, minha primeira tentativa, né? A gente sabe que a função que se eu derivar da e na x é e na x, é o próprio e na x. Né? Então, a minha primeira tentativa seria essa, ó. Vamos tentar o próprio e na 2x. Será que dá certo? Próprio e na 2x? Aí, de cabeça, eu vou fazer a minha provinha real. Tá, mas se eu derivar e na 2x, o que vai acontecer? Vai dar e na 2x vezes 2 da regra da cadeia. Mais uma vez, vem um 2 aí da regra da cadeia. Tá? Então, para a coisa funcionar, para a coisa dar certo, eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Né? Se eu dividir isso aqui por 2, aí o 2 de cima vai acabar cancelando com o 2 de baixo e a coisa vai funcionar. Tá bom, gente? Mais, de novo, a constante de integração. Tá? Quem não está entendendo bem esse negócio que eu estou falando aí de regra da cadeia, que tem que lembrar da regra da cadeia, volta na aula de regra da cadeia e dá uma olhadinha com carinho. Tá, gente? Mas assim, ó, se eu deixasse, de novo, só e na 2x, não ia dar certo, porque a derivada teria um 2 em cima, teria um 2 multiplicando. Então, eu tenho que botar esse 2 dividindo para cancelar. Ok? E mais um exercício para a gente fechar essa parte de antiderivadas. Ó, essa aqui, ó, né, assustadora, meu Deus do céu, pessoa, não vou conseguir. Vai, querido, vai conseguir, é só tu pensar do jeito certo. Então vamos pensar, né? Até eu recomendo assim, né, gente, quem quiser pausa o vídeo, tenta fazer, né, e a gente vai conferir na sequência, tá bom? Quero saber qual é a função que se eu derivar vai dar essa coisa linda aqui, ó. Vai dar cosseno de x ao cubo vezes x ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Bom, isso dá para fazer por substituição, tá? Pois a gente vai ver uma técnica para fazer isso. Mas eu queria só estimular assim o raciocínio de vocês para a gente pegar a primitiva direta, tá? Eu tenho um cosseno aqui. Né? Para eu ter uma função, e se eu derivar da cosseno, bom, a minha primeira tentativa seria o seno. Né? Se eu derivo o seno, eu vou ter cosseno. Tá? Então, eu tentaria o seguinte, ó, seno, não sei se vai dar certo, mas seno de x ao cubo. Ok? Beleza. Aí tu vai fazer a provinha real. Né? Vamos derivar seno de x ao cubo. Sempre a provinha real. Tem que fazer isso aí na cabeça, tá? Seno de x ao cubo. Beleza. Regra da cadeia. Tem uma função de fora, tem uma função de dentro. Então, vai ser derivada da função de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da função de dentro. Tá? Então, vamos lá. Se eu derivar isso aqui, vai dar cosseno de x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Estão acompanhando, gente? De novo, cosseno de x ao cubo vezes 3x ao quadrado, que é quase o que eu quero, velho. É quase o que eu quero, a menos de um 3. Só tem um 3 ali que está incomodando, né? Que está atrapalhando. Então, o que eu vou fazer para esse 3 sumir? O que eu vou fazer para o 3 sumir é simplesmente dividir isso aqui por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, a coisa funciona. Tá? Para quem não entendeu, vamos lá, prova real. Deriva isso aqui, velho. A derivada disso aqui vai dar o quê? A derivada disso aqui vai dar cosseno
de x ao cubo vezes 3x ao quadrado, por causa da regra da cadeia, sobre 3. Né? Mas aí o 3 cancelou e deu bem certinho o que eu queria. Ok? Então, o que eu encontrei? Eu encontrei a primitiva. Eu encontrei a função que, se eu derivar, vai dar bem certinho o que eu queria. E só para completar, né, gente, não esquece, eu vou colocar aqui mais c, mais aquela constante de integração. Ok? Queridos, essa foi uma aula assim mais preparatória, né? Eu só queria introduzir aí essa noção de primitiva, de antiderivada, né? Fazer algumas questõezinhas com vocês e a partir da próxima aula a gente começa a entrar firme no teorema fundamental do cálculo, no cálculo de áreas, né? E aí a gente vai ver como é importante tu estar bem firme nas primitivas. Tá? Se tu estiver bem firme nas primitivas, a resolução das integrais vão ficar muito mais de boa, vão ficar muito mais simples. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, meus amigos. Grande abraço e até a próxima!